Então, boa tarde a todos. A colega Hélia Dias não está, deixou-me a síntese da primeira mesa. O tempo já vai longo, mas penso que os que estamos com certeza mais enriquecidos com o dia proveitoso para todos. Então, eu passarei à síntese que a colega fez. Portanto, refere-se à apresentação de 3 centros de investigação que foram apresentados, com um nível de desenvolvimento e de consolidação diferentes, contudo, mostrando nesta diferença caminhos que podem ser seguidos. Retiraram-se algumas ideias-chave. A primeira, referindo-se à importância das redes de investigação ao nível interno e externo das instituições, particularmente na sua relação com as áreas de missão relativamente ao ensino, à extensão e à extensão à comunidade. Destacando-se as suas mais-valias, nomeadamente relacionadas ao financiamento que daí poderá advir. Uma outra ideia referente à importância dos centros de investigação em consórcio, particularmente como se devem potenciar áreas de investigação e investigadores neste contexto. Ainda a importância dos indicadores de produção e de investigação e o compromisso que tal exige, salientando-se a importância das publicações com critérios de publicação restritos. Também a relação destes indicadores com a avaliação das instituições de ensino superior e da sua oferta formativa, a necessidade de serem criadas condições por estes indicadores de produção que devem surgir de forma objetiva, os modos diferentes de organização dos centros de investigação que foram também reportados e que nos devem fazer pensar internamente enquanto instituição, nomeadamente em relação ao apoio administrativo, à centralização, descentralização e partilha. Também a importância das relações entre diferentes investigações e a internacionalização a diferentes níveis e, por fim, a colega destaca a ideia final que tem relativamente ao trabalho, a que o trabalho produzido seja reconhecido fora e dentro das instituições do ensino superior e a importância de produção de conhecimento e da translação do conhecimento para a comunidade como ideia essencial. Obrigada. A seguir, não, a seguir sou eu. Bom, então, o painel seguinte teve como objetivo a apresentação da meta-rede. A meta-rede é coordenada a nossa Presidente a nível nacional pela Universidade de Évora, portanto é a magnífica reitora, a professora Ana Costa Freitas. Esta meta-rede foi apresentada pelo Secretário Executivo da Rede, o Engenheiro Joaquim Godinho. Esta rede é uma rede colaborativa para universidades ibero-americanas, envolve cerca de 9 países, mais de 600 instituições e tem como objetivo, portanto, esta rede colaborativa na área das tecnologias de informação e comunicação. Em Portugal esta meta-rede iniciou-se a 12 de novembro de 2019, envolve cerca de 39 instituições de ensino superior portuguesas, quer universidades, institutos politécnicos, ensino público e ensino privado. Tem como missão fomentar a colaboração internacional no âmbito das TICs, publicitar boas práticas, apoiar a transformação digital no ensino superior, criar fóruns de debate e agregar todas as redes existentes nestas áreas das TICs. Também tem como objetivo a formação e, portanto, essencialmente formações online, em colaboração com as diferentes instituições e de modo internacional. Vários webinars também em diferentes áreas do conhecimento. Esta rede também promove alguns encontros e workshops para a partilha de experiências e em Portugal encontra-se organizada em 4 grupos de trabalho, um em análise de indicadores e governo nas tecnologias de informação, as tecnologias educativas, que é aqui coordenada pelo Instituto Politécnico de Santarém, a Nossa Maria, a cibersegurança e a transformação
digital. Maria, fiz o resumo? Perfeito. Em relação ao programa Fulbright, portanto, o programa foi apresentado pela diretora executiva da Comissão Fulbright, a doutora Otília Reis. Inicialmente ela fez o enquadramento do programa. Este programa é para bolsas para a investigação nos Estados Unidos, tem como objetivo promover a colaboração internacional nas áreas de educação, cultura e ciência. Envolve cerca de 160 países, atribui cerca de 800 bolsas por ano. Em termos de oportunidades, portanto, existem várias bolsas de intercâmbio que são baseadas no mérito para estudantes, professores e investigadores. Ao nível dos estudantes, não é apenas para alunos de doutoramento ou mestrado, mas também envolve professores e investigadores que pretendam, que já tenham o doutoramento. Este ano as bolsas para a investigação já terminaram, normalmente tem um financiamento máximo de 8.000 euros mais o pagamento da viagem, são bolsas de 4 a 9 meses, portanto para este ano já não dá, mas para o ano eventualmente haverá essa oportunidade. Para professores e investigadores, portanto são bolsas de 3 a 9 meses, tem um financiamento de cerca de 10.500 dólares e as datas de candidatura são de 1 a 31 de outubro. Nesta mesma sessão foi dado o testemunho de um estudante com bolsa Fulbright, portanto ele é aluno de doutoramento da Universidade da Califórnia e está em Santarém a trabalhar na área da arqueologia e a estudar a comunidade scalabitana na Idade Média. Fantástico, mãe. Agora tu... Não, eu não moderei na mesa. Não facilitei. Boa tarde. Agradeço aos resistentes. Portanto, eu vou reportar a sessão que contou com a participação da nossa diretora da Unidade de Investigação e a nossa ilustre convidada, a presidente da FCT. Este painel iniciou, portanto, com a Maria Bárbaros apresentando aquilo que tem vindo a ser o desenvolvimento da Unidade de Investigação. Portanto, como sabem, a unidade que foi criada em 2008, quando da última publicação dos Estatutos do Politécnico de Santarém, tem uma missão que todos conhecem, tem-se desenvolvido trabalho em várias frentes. Temos planos de atividades, relatórios de atividades aos quais temos dado resposta naquilo que se refere os vários objetivos que temos vindo a desenvolver. Portanto, foi feita essa apresentação global em termos de publicações, projetos, eventos, parcerias, internacionalização, número de docentes afiliados, etc. Na intervenção da Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, foi destacado o papel da FCT no âmbito do sistema de investigação em Portugal e cujos indicadores científicos têm vindo a crescer nas últimas décadas e dando-se destaque particular para a Lei da Ciência, portanto, publicada há um ano, sim, mais coisa, menos coisa, e que veio clarificar o que é isto de o que é o sistema científico em Portugal e de que forma é que as instituições de ensino superior estão afetas a ou integram esse sistema científico. Não só os centros de investigação, mas toda e qualquer instituição de ensino superior, como é o IP Santarém. Não obstante, existem mecanismos de candidatura e reconhecimento, ou seja, de acreditação de polos, centros de investigação,
que, portanto, obedecem a um conjunto de requisitos que permitem que isso seja avaliado e sejam alvo de financiamento, portanto, tão importante para nós podermos desenvolver a investigação. Recomendou, inclusivamente, que a nossa unidade de investigação se candidatasse a essa acreditação, uma vez que num prazo de 3 anos irá acontecer um novo processo de avaliação de centros. Referiu também que a FCT, como sabem, é responsável por financiar pessoas, portanto, através de diversas bolsas, projetos de investigação, também através de concursos com várias tipologias e redes, portanto, além de outros aspectos, como por exemplo a BION, e referiu que tem sido também crescente o elevado número de candidaturas nestas várias frentes. Portanto, o financiamento tem-se mantido. Referiu inclusivamente que o ano 2019 fechou com o montante mais elevado de sempre em termos de execução, salvo erro, ultrapassando os 500 milhões, não é? E que obviamente, havendo mais candidaturas, a taxa de execução ou a taxa de aprovação dessas mesmas candidaturas também é menor, uma vez que o financiamento é o mesmo. Relativamente ao nosso Instituto, além da recomendação de que em que elogiou o dinamismo e o entusiasmo e inclusivamente o plano que tem vindo a ser desenvolvido e os objetivos que temos alcançado, portanto, recomendou que esta unidade se pudesse candidatar à acreditação da FCT, mas referiu aqui pontos importantes. Primeiro, a multidisciplinaridade é muito importante, mas deve existir um objetivo no qual nos devemos focar, inclusivamente ao nível dos vários domínios e das várias sub-áreas científicas que nós assumimos e que correspondem às da FCT. Deve haver aqui um esforço para agregar ideias à volta de determinadas áreas de investigação e muito importante focar também na região e na ligação às empresas. Referiu que na avaliação das candidaturas há muitas coisas importantes, portanto, desde a organização de eventos, esta mesma ligação a eventos, ao envolvimento de estudantes, de mestrandos, doutorandos, mas, portanto, nunca descurando aquilo que é a produtividade científica clássica. Portanto, produção de artigos científicos publicados em revistas de referência, portanto, porque são aspectos que são, obviamente, avaliados e valorizados, além das citações dos fatores de impacto, do fator H, portanto, são tudo métricas associadas à ciência e que continuam a ter a sua relevância. Não obstante, existem outras fontes de financiamento e existem outras entidades a nível europeu, portanto foram dados exemplos como o ICOST ou como o ERC, que carecem ainda de mais candidaturas ao nível daquilo que Portugal, portanto, daquilo que é o potencial de Portugal e que, por esse mesmo facto, portanto, uma boa ideia, se calhar, tem mais probabilidade de sucesso do que só apenas estas métricas relativas à investigação. Portanto, aqui um incentivo a essa candidatura. Creio que não me escapou nada. Muito bem. Temos o João Moutão connosco, não? O nosso vice-presidente? Não. Muito bem, então resta-me agradecer.
Ai, desculpa. Dina Rocha. Certo? É certíssimo. Certo? Pronto, peço desculpa. Em relação à última mesa, que contou com as comunicações dos colegas Filipe Madeira e Dina Rocha, sucintamente o que podemos dizer que destacou-se na comunicação inicial a interoperabilidade que é neste momento já possível entre o Ciência Vitae e o repositório do domínio do IP Santarém, através de uma aplicação que foi por ele desenvolvida, pelo colega Filipe Madeira. Remete-se à importância do potencial desta aplicação que vai, digamos, buscar tudo o que é informação registada no Ciência Vitae. Os dados trazidos podem, depois, existe esta possibilidade, podem vir a ser trabalhados atendendo às diferentes rúbricas em que estavam anteriormente categorizados e também com tipologias e informações específicas. Nesta base de dados, entretanto conseguida desta forma, poderá também haver filtragem da informação entendida como relevante no momento, de acordo com os objetivos estabelecidos. Em relação à segunda comunicação, portanto, reportada ao RECIPS e à gestão de ciência no IP Santarém, refere-se e releva-se a importância de que a evidência da produção científica seja visível, com indicadores objetivos no IP Santarém, sendo que neste momento os nossos indicadores são ainda, ou estão ainda aquém do que seria por todos seguramente desejável. Sublinha-se e valoriza-se atualmente a questão de estarmos em consonância, enquanto instituição, com as políticas de ciência aberta e com as ferramentas que devem ser mobilizadas por investigadores e pelos portais que sejam visitados ou que devem ser visitados. Coloca-se o desafio futuro da interoperabilidade entre as diferentes plataformas, ainda a necessidade de que seja atualizada a produção no repositório científico do IP Santarém, sob pena de que ela possa não ser tradutora de forma real do desenvolvimento da investigação no Politécnico, no nosso Politécnico, e desta forma o desafio, em síntese, será o da articulação da responsabilidade institucional e da responsabilidade individual, configurando a importância da adoção de um novo paradigma por todos os investigadores. Great. Obrigada. Muito bem, chegamos mesmo ao fim. Creio que cumprimos a nossa missão enquanto unidade. Fazer aqui um storytelling daquilo que temos vindo a construir ao longo do tempo, sobretudo com o enorme apoio do Conselho Científico da Unidade de Investigação, porque é com eles que construímos tudo aquilo que vocês viram hoje aqui. Agradecer muito aos colegas que também decidiram partilhar connosco os nossos projetos. Relembrava que os vários domínios científicos de projetos não foram em paralelo para que ficassem com uma ideia geral daquilo que é feito pelos outros colegas e a forma como nós podemos, num cenário a médio prazo, poder também desenvolver aqui dinâmicas, mais dinâmicas intersectoriais nos nossos domínios científicos. Agradeço muito a presença de todos aqueles que resolveram passar este dia connosco e permitam-me que agradeça muito ao Mário, à Nádia, às jovens fotógrafas e às colegas que estão ali atrás, a minha querida colega Inês e Romi, que estiveram sempre presentes a fazer a gravação na totalidade em formato videograma. O que é que nós prometemos de cenários de futuro? Dizemos que... peço desculpa, também aqui tivemos a nossa
a nossa estudante do 2º ano de produção multimédia, que também nos acompanha nestas gravações. O que é que vamos fazer? Tivemos também o apoio, e isto é importante dizer, da Fundação Vieira de Almeida, que nos fez os templates, como é que se deve ceder o direito de imagem, e portanto todos os colegas assinaram, que estiveram a comunicar, assinaram o direito de imagem, e portanto estamos aptos a poder colocar tudo aquilo que vocês disseram hoje, publicamente em formato online. A partir de terça-feira, creio eu, que já estamos com essa produção na nossa página web, e assim é sempre um bom fator para se poder recordar. Cenários de futuro. O que é que vamos fazer? Aquilo que prometemos na estratégia com os 5 eixos e, como sempre, com o Conselho Científico da Unidade de Investigação, extensivo depois a todos os colegas que pertencem às várias escolas. Para terminar, um obrigado à minha Suzy, como eu lhe chamo, por acreditar nestas inovações todas, e também gostaria de ter, enfim, de alguma maneira também agradecido ao nosso vice-presidente, João Moutão, que todos os dias recebe mensagens minhas, chamadas minhas, o rapaz já deve estar Maria não, mas pronto, tem que ter sido Maria sim. Vamos ter uma grande luta para que a unidade tenha de facto alguma estrutura de apoio, que hoje tivemos aqui com o apoio da nossa escola e sobretudo com o apoio das empresas que têm acreditado naquilo que nós andamos a fazer. Muito obrigada a todos. Pronto, pois muito bem.